Olá, bem-vindo ao centro de treinamento de SQL Server. Meu nome é Fabiano Neves Amorim, eu trabalho na Solid Quality Mentors do Brasil, a empresa parceira global na plataforma de dados da Microsoft. E aí, plataforma de dados, entenda-se SQL Server, Beanstalk, SharePoint, BI e tudo que envolve dados, ok? Nós vamos ver aí alguns comandos novos no SQL Server 2008, ok? Alguns comandos Transact SQL. Vamos tentar ver alguns, porque a intenção nossa é gravar vídeos curtos, ok? Mas fiquem à vontade para me contactar por e-mail, para a gente conversar sobre outros comandos, ou para tirar dúvida em relação a esses comandos que eu vou mostrar para vocês. Bom, tá aí a listinha de comandos que a gente vai ver. A gente vai ver o que mudou na declaração de variáveis, que agora a gente pode declarar e já atribuir um valor inicial para a variável. Algumas mudanças aí nos operadores de atribuição que ajudam um pouquinho a nossa vida nos loops. Table Value Constructor, o que mudou no insert, como que a gente pode usar a cláusula values num select, por exemplo. A função convert, que mudou na hora que a gente quer converter uma string para um binário ou um binário para uma string, e eu tinha um pouco de problema para poder fazer isso. A cláusula merge, table type e table value parameters, e aí vamos ver um pouquinho de DDL triggers. Tem mais coisa, mas eu acho que essa lista é uma boa lista para a gente começar a ver o que tem de novo no SQL Server 2008. No 2008 R2 nós não tivemos novidade, ok, em relação a Transact SQL, então vamos focar nas novidades do 2008. Então eu criei um script aqui com todos esses itens que eu mencionei, ok. Então o primeiro deles, a declaração de variáveis, né? A gente até conseguia declarar uma variável e atribuir um valor padrão para ela na criação de uma storage procedure, por exemplo, mas não conseguia para uma variável sem estar dentro do parâmetro de entrada da storage procedure e declarar o valor padrão para ela. Então tá aqui simples, eu declarei uma variável @i do tipo inteiro e o valor padrão dela é 0, ok? E aí nesse caso aqui da variável @d, o valor padrão dela é getDate. Vamos ver esse comando rodando, simples assim. Então tá aqui os valores que eu declarei como valor padrão. Os operadores de atribuição, eu posso utilizar essa ajudinha aqui com mais igual, né? Para que a gente usa muito isso? Num loop eu quero fazer um loop de 1 a 10, e aí eu não quero escrever o código desse jeito, né? Que é o normal. O @i mais o @i vai ser igual a ele mesmo mais 1, né, para ele ir incrementando. Então esse comando pode ser trocado por simplesmente um mais igual, e aí ele vai somando nela mesma, na variável mesma. Para a gente ver aqui, eu dei um print, né? Então print de 1 a 10. Table Value Constructor, o que tem de diferente aqui? Tá vendo que no meu insert, a minha cláusula values, eu tenho um vírgula mais alguma coisa, vírgula mais alguma coisa, vírgula mais alguma coisa. Significa que esse mesmo comando é igual a isso aqui, ó. Dois, 3, 4 e 5. Então, ao invés de escrever 5 inserts, trocando os valores que eu quero inserir, eu simplesmente separo por vírgula e executo meu insert. Vou rodar isso aqui para vocês verem. Maravilha. Quando começa a ficar interessante? Quando eu uso num select, por exemplo. Aqui minha cláusula from não está selecionando nenhuma tabela. Estou dando um select, minha opção values aqui. Eu coloquei o mesmo insert lá daquela minha tabelinha, e aí eu consigo dar um nome para essa minha tabelinha aqui. Vamos chamar uma de tabelinha virtual, vai. E o nome da coluna, que são os valores, né? Então posso dar um select nesse comando. O que eu poderia fazer? Eu poderia usar num join.
Ah, poderia usar aqui, por exemplo, num cross join. E aí, o que eu vou ter? Eu duplico a tabela. Eu faço um cross join com 2 valores com a tabela TMP, que é aquela que inclui 5 valores, e ótimo. Ah, eu poderia ter usado num inner join aqui também, normal. Okay, então isso aqui pode nos ajudar. A opção convert, qual que era o problema? Tá vendo que aqui, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando converter esse binário para um varchar, ok? E eu passei a opção 0 aqui, que é a opção padrão que tinha no SQL Server 2005, que é como o SQL 2005 se comportava, né? O que eu espero aqui, né? Bom, eu espero um resultado desse binário aqui em varchar, ok? Mas o que ele me retornou? Ele retornou Fabiano. Não era bem isso que eu queria, né? Eu não queria que ele convertesse aqui esse binário para o texto. Eu queria esse binário aqui assim, 7 caracteres aqui nesse caso, né? Com varchar. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso simplesmente passar aqui depois do binário, vírgula, a opção 1. E o que o SQL faz? Ele retorna realmente o que eu estava esperando, né? Mas dessa vez realmente em varchar. E aí eu tenho uma nova opçãozinha 2 aqui, né? Qual que é a diferença? A diferença é que ele tira o 0x, ele retorna só os números, né, do binário. E ao contrário é a mesma coisa. Se eu quero pegar uma string e converter para um binário, o que o SQL fazia? Ele fazia tá tudo errado, né? Ele pegou o ANSI desse cara aqui e gerou um binário. Não era isso que eu queria. Eu queria só pegar um binário que está numa string e converter para o tipo binário mesmo. Então tenho essa opção 1 e a opção 2 que converte sem o 0x, igual a opção 2 aqui gera sem o x, essa opção 2 aqui espera converter um binário sem o 0x. Vou rodar tudo isso aqui para vocês verem. Então era isso aqui mesmo que eu queria, né? E aqui eu passei sem o 0x e ele incluiu o 0x no resultado do binário, tá vendo? Maravilha. O que mais? Merge. A opção Merge aqui, para mostrar para vocês, eu vou criar duas tabelas, uma tabelinha de clientes e uma tabelinha de clientes stage, ok? E aí, nessa minha tabela de clientes eu tenho 5 clientes, ok? E na minha tabelinha de stage eu tenho também os clientes que vão mudando. Digamos nosso famoso Data Warehouse lá, eu tenho a tabela de staging, e aí eu jogo os dados nessa tabela, e aí eu tenho uma rotina diária lá que atualiza a tabela final do Data Warehouse baseado nessa tabela de stage, no que mudou, o que foi apagado, o que foi incluído, por aí vai. Eu consigo fazer tudo isso com um comando só, que é o comando merge. Tá vendo aqui que o 2, o nome do 2 mudou. Ele chamava cliente 2 e agora ele chama AA. O 3 não mudou nada. O 5 eu mudei o nome, mudei o telefone, mudei o endereço, ou seja, mudei tudo. O 6 é um cliente novo, não tem na tabela de clientes ainda, né? E o 7 também é um cliente novo que não tem na tabela de clientes. O 1 e o 4 não estão aqui na tabela mais de stage, então esses clientes foram apagados. Quer dizer que quando eu rodar um comando de merge, eu tenho que, baseado no que mudou, incluir ou apagar ou alterar os dados na tabela final, que é na tabela de clientes. Tá aqui o meu comando de merge. Eu vou fazer um merge na tabela de clientes, que é a minha tabela de destino. Qual que é a minha origem? Eu uso a tabela de clientes stage. Como que eu relaciono uma tabela com a outra? Essa cláusula on, como se fosse o join normal aqui. Quando você encontrar esse registro nessa tabela, o que você faz? Ele atualiza a tabela de destino com os valores novos, se é que mudou alguma coisa, né? Poderia ter uma nova validação aqui se mudou realmente. Quando ele não encontrar, é porque é um cliente novo, então vai lá e dá um insert. E quando ele não encontrar mais na origem, o que ele tem que fazer? Ele apaga, ou seja, o cliente ele existia, mas agora ele não existe mais. Então ele simplesmente roda um delete. A cláusula output aqui retorna o que aconteceu, só para a gente ver como que o comando se comportou. Estou dando um beguinho rollback para poder usar o comando rodar ele várias vezes.
Então ele não encontrou os registros. Todos deram delete. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa já errada, gente. Ok. Ele não encontrou porque eu não tinha rodado o insert, tá? Deixa eu rodar um insert aqui na client stage. Agora vamos lá. Muito bem. Era só para ver se vocês estavam atentos. Então, tá aqui. Apagou o que tinha que apagar, atualizou o que tinha que atualizar, certo? Um comandinho legal é que eu posso, olha só, na minha cláusula from é um merge, e o resultado desse merge, que é o meu output, eu vou jogar numa tabela temporária e depois vou rodar um select nela. Vou rodar isso aqui só para vocês verem. O que eu fiz? Eu quero saber o que aconteceu. Rodou 2 deletes, 2 inserts e 3 updates. Isso aqui é bem legal. Outra funcionalidade é o Table Type e Table Value Parameters. Eu vou criar aqui um tipo do tipo Table, chamado parcelas. E aí o que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável desse tipo. Como é um tipo de tabela, eu posso dar um insert nessa variável e aí dar um select nela depois. E o que é legal disso? É que eu posso agora usar uma storage procedure. Eu declaro como parâmetro de entrada essa variável desse tipo e aí posso dar um select nela. Quer dizer que agora eu não preciso passar aquele array 1, alguma coisa, vírgula alguma coisa. Não, você pode passar uma tabela mesmo como parâmetro de entrada para sua storage procedure. Aqui um exemplo, né? Eu vou declarar a variável, vou inserir 3 valores nela e depois vou chamar essa minha proc passando essa minha variável. E aí a proc faz simplesmente um select nela. DDL Trigger, eu posso monitorar agora também então os eventos DDL, né? Aqui no help do SQL tem uma lista de todos os eventos que eu posso monitorar. Essa trigger aqui faz o que? Olha, quando acontecer um rename no banco de dados, a trigger vai ser disparada. E aí eu coloquei alguns print aqui pra gente ver o que está acontecendo. Eu vou criar uma tabelinha tab1 e vou usar sp rename para renomear a coluna 1 para a coluna 2. E aí vamos ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele printou o que estava lá dentro da trigger. Ó, o evento rename ocorreu. Ok? Poderia ter colocado um rollback aqui e ele não ia deixar o rename acontecer. É isso, pessoal. Tem aqui uma série de links para vocês com mais novidades em relação a TSQL. E aí, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Um abraço.